Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de cálculo diferencial integral 1. A aula de hoje é a aula 2 e vamos começar a falar sobre limite. Na aula 1, nós começamos a falar sobre limites, mas nós apresentamos ali de uma maneira mais intuitiva e mais geométrica, através de 5 tipos de limites, ou seja, lá na aula 1 a gente apresentou todos os tipos de limites que a gente vai estudar aqui nessa primeira semana, só que de maneira geométrica, abstrata. A gente não botou ali concretamente nenhum tipo de função, e calculamos o limite. Então hoje nós vamos começar a de fato ali dar exemplos concretos de função e como que a gente vai calcular certos tipos de limites. Bom, então vamos lá, só para a gente relembrar o que seria o limite de uma função, Então aqui, de maneira intuitiva, o que é o limite? Aqui eu tenho como exemplo a função y igual a x ao quadrado. Então o gráfico dessa função, como a gente bem sabe, é uma parábola. E aí o que eu quero saber sobre essa função nesse momento? Então eu vou fixar aqui o x igual a 2 e eu quero saber o que acontece com essa função quando eu me aproximo do x igual a 2. Então, como a gente viu, a gente tem duas formas de se aproximar desse ponto. A gente pode se aproximar aqui por valores menores que 2 ou por valores maiores do que 2. E os valores que são menores do que 2, a gente diz que seria um limite à esquerda. Se aproximar por valores maiores que 2, a gente está se aproximando pela direita. Então, aí a gente já começa a ver um pouco daquele conceito que a gente comentou, de limite lateral, limite à esquerda e limite à direita, ou seja, se aproximar pela esquerda ou se aproximar pela direita. Então, como é fácil ver aqui no gráfico dessa função, quando a gente fixa o ponto x igual a 2, o valor dessa função, essa função está bem definida para todos os valores reais de x. E para x igual a 2 essa função está definida, e ela dá exatamente 4, ou seja, quando eu calculo a função f no ponto 2, isso dá exatamente 4, Por quê? A nossa função é x ao quadrado, ou seja, eu tenho que pegar então o 2 e elevar ao quadrado, e isso aqui vai dar 4. Então a gente consegue ver, a função está bem definida no ponto 2, ou seja, o 2 está no domínio da função. Então sempre que eu me aproximo aqui pela esquerda, os meus valores vão crescendo, Então valores ali próximos de 2, 1,9, 1,95, 1,999, valores próximos de 2. Quando eu pego esses valores e elevo ao quadrado, são valores ali, 3,8, 3,9, que vão se aproximando do valor 4. Então, quando eu me aproximo pela direita, agora por valores maiores, 2,1, 2,05, 2,01, valores maiores que 2, quando eu elevo esses números ao quadrado, vão dar números maiores que 4, 4,1, 4,05. Mas, conforme eu vou me aproximando pela direita do 2, esses valores vão se aproximando do 4. Então, esse valor de tendência ali, esses valores se aproximarem do 4 sempre que eu me aproximo do 2, isso é o que a gente chama de limite. Então, como é que a gente escreve? Que o limite dessa função, quando o x tende a 2, então de que forma a gente lê? É o limite da função f de x, quando x tende a 2, é igual a 4, Mas a gente pode até escrever melhor, A gente pode escrever assim: quem é a nossa função? A nossa função é a função x ao quadrado,
Então, sempre que o x se aproxima de 2, a função x ao quadrado, ela se aproxima do valor 4. Então, para essa função, esse seria o limite, né? Então, se a gente fizesse aqui para x igual a 1, para x igual a 1, a função também está bem definida, né? E a gente vai encontrar valores sempre próximos de 1. Então, quando eu me aproximo de 1 pela esquerda, os valores da função vão se aproximando de 1 aqui por baixo, né? Por valores menores. Quando eu me aproximo de 1 pela direita, esses valores eles vão se aproximando de 1 por cima, né? Ou seja, por valores maiores. Então, aqui a gente também pode escrever que o limite da nossa função, né, x ao quadrado, quando x se aproxima de 1, é o que? Sempre que x se aproxima de 1, x ao quadrado também se aproxima de 1. Ou seja, nesses dois casos, basta a gente fazer o que? Pegar a função x quadrado. Então, nesse primeiro caso aqui, basta a gente substituir x igual a 2, né? Que é o valor de onde a gente está se aproximando. E 2 ao quadrado é 4. Nesse segundo caso, basta a gente pegar a função x quadrado e substituir exatamente o valor que a gente quer se aproximar, que é o 1. Então, 1 ao quadrado dá 1, ou seja, o limite da função x quadrado quando x se aproxima de 1 é exatamente 1. Então, essa aqui é a nossa noção intuitiva de limite. E aqui a gente vai ver agora uma definição do que significa o limite. Então, aqui temos uma definição. Então, a gente sempre vai tomar funções que estão definidas em um intervalo que é subconjunto da reta, né? Então, nós vamos estudar sempre funções reais que levam a valores reais. Então, a gente vai pegar essa função f definida nesse intervalo e ela toma valores reais. Então, o que é esse intervalo, né? Esse intervalo i, ele é um intervalo aberto e que contém valores próximos de um certo número aqui, x0. Então, a gente escreve o seguinte, que o limite da função f de x quando x se aproxima do x0, ou seja, quando x tende a x0, é igual a L. Quando que a gente pode escrever essa igualdade? Sempre que a gente puder tomar os valores da função arbitrariamente próximos desse valor L, sempre que a gente tomar valores de x suficientemente próximo do ponto x0. Né? Ou seja, sempre que o x se aproximar do valor x0, a gente vai ter que a função, né, os valores da função vão se aproximar do valor L. Ou seja, sempre que x tende a x0, f de x tende a L. Né? Em outras palavras, sempre que x se aproxima do x0, a função f vai se aproximar de L. Então, sempre que isso aqui ocorrer, né, a gente pode escrever que o limite de f de x quando x tende a 0 é igual a L. Então, essa é a nossa noção intuitiva, essa é a nossa definição de limite, né? E é com isso que a gente vai trabalhar, certo? Então, nessa primeira semana, vamos adentrar no estudo dos limites. Então, só para explicar mais uma coisa aqui com relação a essa definição, eu vou explicar o que significa tomar um intervalo que tem valores próximos do número x0. Então, como i é um intervalo aberto, eu vou desenhar bem aqui. Posso fazer uma linha reta aqui. Então, i ser um intervalo aberto significa o quê?
E pode ser um intervalo desse tipo aqui. O que é um intervalo aberto? É um intervalo onde eu tenho valores de x maiores do que a e menores do que b, mas esses dois valores, a e b, eles não estão incluídos dentro do intervalo. Então, geometricamente, como é que a gente desenha, né? A gente desenharia aqui no ponto A uma bolinha aberta, né? No ponto B uma bolinha aberta para indicar que o B e o A não estão dentro do intervalo. E quem são os números que estão dentro desse intervalo? São todos esses valores aqui que estão entre A e B, excluindo o A e o B, né? Então, tomar valores próximos de x0, o que significa? Primeiro, pode significar o quê? Que o x0 ele pertence ao intervalo, ou seja, o x0 está aqui dentro, que é exatamente aquele primeiro caso, né, que a gente viu, que é quando o x0 está no domínio, ou seja, se o x0 ele está nesse intervalo, então significa que o x0 está no domínio da nossa função. E aí, na aula de ontem eu comentei que o caso mais importante, né, e o mais interessante é quando o x0 não pertence ao domínio. Então, o que significa eu tomar aqui um intervalo aberto que tem valores próximos do x0? Então, no caso que o x0 não pertence ao domínio da função, eu posso ter duas opções. Ou o x0 vai ser exatamente o A, ou o valor x0 vai ser exatamente o ponto B, né? Ou seja, ele vai ser os extremos do intervalo. Então, para um intervalo conter valores próximos desse x0, eu tenho que ter essas duas opções. Ou o x0 é o extremo inferior do intervalo, ou o x0 é o extremo superior do intervalo. Que tipo de coisa não pode acontecer? Eu não posso pegar um intervalo aberto aqui, por exemplo, A e B, e o ponto x0 está aqui fora e longe do A ou do B, né? Ou seja, se o x0 está aqui, qualquer valor que está dentro desse intervalo, ele não vai estar próximo do x0, né? Ele vai estar longe do x0. Então, tomar valores próximos do x0 significa isso, né? Ou o x0 ele é um extremo do intervalo, né? Que é o caso em que o x0 não pertence ao domínio da função, e no caso do x0 pertencer ao domínio, então significa que o x0 ele é algum ponto aqui no meio. Então essa afirmação dizer que I é um intervalo que contém valores próximos de x0 significa isso, né? Ou o x0 pertence ao intervalo, ou ele é exatamente um dos extremos do intervalo. Então, certo, agora que a gente tem bem explicado aqui a nossa primeira definição aqui de limite, nós vamos resolver aqui alguns limites bem simples, né? Então, nesse primeiro exemplo 1, a gente quer calcular o limite de x mais 1 quando x tende a 2. Então, primeira providência que a gente toma aqui. Eu vou desenhar o quê? Exatamente o gráfico de uma função que teria essa lei de formação, né? Y igual a x mais 1. A função que tem essa lei de formação, y igual a x mais 1, ela é uma reta. E exatamente o gráfico dela é essa reta em vermelho que a gente está vendo. Então, olhando para o gráfico, o que a gente teria? Quando o ponto x ele se aproxima do 2, olhando para o gráfico, o que a gente teria? Aqui a gente tem o ponto 1, aqui no meio a gente teria o 2, e aqui nesse ponto exatamente o 3. Então, quando o x se aproxima do 2, a função ela se aproxima exatamente do valor 3. Ou seja, em outras palavras,
basta que a gente substitua 2 exatamente aqui no lugar do x, né? Então, o que a gente escreveria para resolver? O limite de x mais 1 quando x se aproxima do 2 é exatamente 3, né? Ou seja, é exatamente substituir x igual a 2 nessa expressão. Então, eu teria x igual a 2, então x mais 1, né? Ou seja, 2 mais 1 é igual a 3. E exatamente esse é o valor do limite. Ou seja, se eu quero saber o valor limite quando x se aproxima do 2, basta que eu substitua no lugar do x o valor 2. Então, nesse exemplo, é dessa maneira que a gente resolveria. E o resultado do limite é 3. Então, nesse segundo exemplo, calcule o limite de 1 menos x quadrado quando x tende a 1. Então, primeiro, a gente sempre tem que imaginar qual a função teria essa lei de formação, ou seja, qual função que seria y igual a 1 menos x ao quadrado. Então, a função que teria exatamente essa lei de formação é uma função quadrática, né? Uma função do segundo grau. E aqui é uma função do segundo grau em que o coeficiente aqui a ele é negativo, ou seja, a parábola tem a concavidade para baixo. Então, seria mais ou menos uma parábola dessa forma. E essa parábola teria dois zeros, né? O primeiro zero igual a menos 1 e o outro zero igual a 1. Então, essa parábola ela é simétrica em relação ao eixo y. Então, analisando o gráfico, né, o que acontece quando o x ele se aproxima do 1 aqui? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Se aproximando pela esquerda, os valores da função vão se aproximando daqui, ó, do zero. E pela direita, a gente vai se aproximando do zero também, só que por valores negativos, né? Ou seja, então, como o valor 1 ele é um zero da função, então, quando eu me aproximo do 1, esse valor aqui, ó, y igual a 1 menos x quadrado, ele vai se aproximando aqui do zero. Então, qual é o valor limite para essa função? A gente diz que o limite de 1 menos x quadrado, quando x se aproxima de 1, é igual a zero. Porque, nesse caso, de novo, basta que a gente pegue aqui no lugar do x e substitua 1. Então, ficaria 1 menos 1 ao quadrado. E quanto é 1 ao quadrado é 1, né? Ou seja, 1 menos 1 é igual a zero. Então, mais um caso em que, para calcular o limite, basta a gente substituir no lugar do x o valor que a gente quer se aproximar, né? E nesse caso aqui é o 1. Então, o limite de 1 menos x quadrado, quando x tende a 1, eu substituo 1 no lugar do x e encontro o valor 0 para o limite. Então, até aqui tranquilo, é dessa forma que a gente resolve. Então, vamos para mais um exemplo aqui. Calcular o limite de 2 elevado a x quando x se aproxima de zero. Então, de novo, pensar numa função que teria essa lei de formação é pensar numa função que tem essa regra. Y é igual a 2 elevado a x. Então, analisando essa lei de formação, essa função ela é uma função exponencial, né? Então, o gráfico dessa função exponencial seria assim, dessa forma crescente, né? Porque o número aqui, que é a base, é o 2, ele é um número maior do que 1. Então, essa função ela é crescente. Então, aqui a gente quer calcular o valor limite para essa função quando o x se aproxima do zero. Então, o zero está bonitinho aqui.
Então, se eu me aproximo pela esquerda do zero, eu vou tomando valores mais próximos ali do valor 1. E aí, quando eu me aproximo pela direita, eu vou me aproximando do que? Do 1, só que por valores maiores, né? Eu vou me aproximando do 1 por cima. Ou seja, o limite da função 2 elevado a x, quando x tende a 0, eu estou me aproximando de 1. Então, de novo, é mais um caso em que basta que eu substitua o x por 0. Então, 2 elevado a 0, ou seja, eu quero calcular o limite quando x se aproxima do 0. Então, basta eu pegar a expressão aqui e substituir no lugar do x o 0. E 2 elevado a 0 é 1. Então, esse é o valor limite. Então, a gente está pegando esses exemplos aqui de funções em que, para a gente calcular o limite, basta eu substituir ali o valor, né? Mas nem tudo são flores, né? E aí, quando a gente passa a estudar funções que o ponto onde a gente está se aproximando não está no domínio da função, aí começa a aparecer alguns tipos de problemas, né? Então aqui a gente entra na seção de limites de expressões indeterminadas. Então, para a gente calcular essas expressões, a gente tem que relembrar ali do terceiro caso que a gente apresentou na aula 1. Qual era esse caso? O limite da função existia, mas esse ponto x0, né, que é onde a gente quer calcular o limite, ele não está no domínio da função. Ou seja, se ele não está no domínio da função, não faz sentido a gente pegar esse valor e substituir lá na regra da função. E aí, se a gente não consegue substituir lá, como é que a gente vai calcular esse limite, né? Porque a gente só pegou exemplos aqui que para calcular o limite, bastava a gente substituir o valor que a gente queria se aproximar lá na regra da função, né? Aqui nesse caso eu pegava o 0 e só substituía x igual a 0. Nesse caso aqui de cima, eu estava me aproximando do x igual a 1. Para eu calcular o limite, basta eu substituir x igual a 1. E aqui em cima de novo, era o x se aproximando do 2. Então, para eu calcular o limite dessa expressão, bastava que eu substituísse x igual a 2 e calculasse o valor, né? Então, esses três exemplos, a gente vê que basta pegar o valor ali que a gente está se aproximando e substituir na função. Mas agora, quando o valor que a gente quer calcular o limite não está no domínio da função, o que será que a gente tem que fazer? Então, vamos observar esse exemplo 1 aqui. Eu quero calcular o limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Então, se a gente fosse fazer ele igual aos exemplos passados, como é que a gente calcularia esse limite? A gente calcularia limite de x menos 1 dividido para x quadrado menos 1, quando x se aproxima de 1. Se a gente for tomar como exemplo os exemplos passados, o que a gente faria? A gente substituiria x igual a 1. Então, substituindo aqui no lugar do x o valor 1, né, que é de onde eu estou querendo me aproximar, em cima ficaria 1 menos 1, e aqui ficaria 1 ao quadrado menos 1, ou seja, aqui em cima 1 menos 1, 0, e aqui embaixo 1 ao quadrado é 1, então ficaria 1 menos 1, 0 também. E aí o que deu de valor aqui? 0 dividido para 0. Ou seja, esse valor aqui é um valor indeterminado. Então 0 sobre 0 não tem como a gente determinar o valor, então é um valor indeterminado.
Então, ou seja, substituir aqui, ou seja, essa igualdade bem aqui, ela não é verdadeira, então a gente não pode fazer isso. Então, por que a gente não pode fazer isso? Justamente porque o ponto x não está, o ponto x igual a 1, né? Então, o número 1, ele não está no domínio da função. Que função? Essa função aqui, ó. Se a gente for pegar uma função que tenha essa lei de formação, o número 1 ele não estaria no domínio da função. Então, eu vou chamar a função que teria essa expressão aqui de g de x. Então, g de x seria a minha função, que é igual a esse valor aqui. Então, como 1 não está no domínio da função, não faz sentido eu substituir x igual a 1, né? Então, só faz sentido eu substituir x igual a 1 na lei de formação da função quando esse número ele está no domínio. Então, para valores que não estão no domínio, não faz sentido eu calcular a função nesse valor, né? Mas como eu comentei na aula 1, mesmo que o número não esteja definido, né, a função não esteja definida por esse número, ainda faz sentido a gente querer calcular o limite, ou seja, ainda faz sentido a gente querer saber o que acontece com a função quando ela se aproxima desse valor. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a nossa primeira técnica para resolver esse limite é uma técnica que a gente chama de fatoração. Então, a gente vai fatorar exatamente esse termo aqui embaixo. Então, o que a gente tem que lembrar, né? A gente vai usar fatoração. E aí a gente vai usar um produto notável muito conhecido, que é o quadrado da diferença. Então, se eu tenho dois números reais, a e b, a ao quadrado menos b ao quadrado é igual ao quê? É igual a mais b vezes a menos b. Ou seja, quando eu tenho aqui a subtração de dois quadrados, né, a diferença de quadrados, eu posso fatorar no produto de duas parcelas ali. A primeira parcela é a mais b vezes a segunda parcela, que é a menos b, ou seja, é o produto ali desses dois fatores. E aí o que a gente consegue observar? Esse número aqui, ó, x quadrado menos 1, a gente consegue fatorar dessa forma. Esse número x ao quadrado menos 1, a gente fatora dessa forma aqui, ó. Primeiro, a gente tem que lembrar que o 1 a gente pode escrever como 1 ao quadrado, né? Então, nesse caso, o x seria o a e o 1 seria o b. Então, como que seria fatorar essa expressão? Ficaria x mais 1 vezes x menos 1. Então, essa é a fatoração desse valor aqui, x quadrado menos 1. Então, esse x quadrado menos 1, a gente pode escrever como x mais 1 vezes x menos 1. Então, já que a gente pode escrever isso, né, como é que ficaria a nossa expressão ali em cima, né? A expressão que a gente quer calcular o limite. A gente tem lá em cima x menos 1 dividido para x ao quadrado menos 1. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar essa fatoração bem aqui e substituir o x quadrado menos 1 por esse produto aqui. Então, eu ficaria com x menos 1 em cima, dividido
Por quê? X mais 1 multiplicado por x menos 1. Então pronto, agora o que acontece? O que a gente observa nessa fração? O numerador eu tenho x menos 1 e no denominador eu tenho x mais 1 vezes x menos 1. Então agora eu vou escrever uma igualdade, mas essa igualdade ela só é válida desde que o x seja um número diferente de 1. Então, na verdade, essa expressão aqui desse lado, ela só faz sentido quando for x diferente de 1, né? Como a gente viu ali em cima, o 1 não pode ser substituído nessa expressão. Então, olha só. Desde que o x seja diferente de 1, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar essa parte de cima com essa parte aqui do denominador. Aí como é que fica a minha expressão? Em cima ficou 1, né? E embaixo ficou x mais 1, que foi a parcela que sobrou aqui. Então, ou seja, qual é a minha conclusão aqui? Que esse valor bem aqui, ó, x menos 1 dividido para x ao quadrado menos 1 é igual a 1 dividido para x mais 1. Então, primeiro, eu estou escrevendo uma igualdade. Eu estou escrevendo uma igualdade para números reais. Então, de um lado eu tenho uma expressão, do outro eu tenho outra expressão. Primeira coisa, a gente já observou que não faz sentido eu substituir zero nessa expressão. Então, o zero está proibido de ser substituído aqui. Mas se a gente observar nessa expressão bem aqui, da direita, se eu substituir zero aqui, como é que fica? Vai ficar 1 dividido para 0 mais 1, que vai dar exatamente 1 dividido para 1, que é 1. Ou seja, essa expressão da direita faz sentido eu substituir o zero, né? Isso é interessante. Então, olha só. Se eu substituo o zero na direita, o valor que eu obtenho é 1. Mas substituindo o zero na esquerda, a gente obteve 0 dividido para 0, né? Então isso não faz sentido. Então, se eu substituo x igual a 1 nessa expressão, eu teria essa igualdade. 0 dividido para 0 igual a 1. Então, é uma igualdade que não é verdadeira. Certo? Então, para quais valores essa igualdade é verdadeira? Essa igualdade é verdadeira para todo x que é diferente de 1. Então, qual é a forma correta de escrever essa igualdade? Eu tenho que complementar ela dizendo isso daqui, ó. Essa igualdade ela é verdadeira para todo x diferente de 1. Certo? Então, na verdade, o valor 1 ele não importa para a gente, né? Nesse caso aqui, já que a gente quer calcular o limite de expressão onde o 1 não faz parte do domínio, né? Então, para mim, não interessa calcular no valor x igual a 1, né? Então, o que a gente tem aqui, nesse caso? Deixa eu só colocar aqui o notebook para carregar. Pronto, então nesse caso, o que a gente tem?
O 1 ele não importa para a gente, né? Já que ele não está no domínio da nossa função. Mas eu descobri uma expressão aqui, onde faz sentido eu substituir o x igual a 1, e que é igual à expressão que eu quero calcular o limite para qualquer x que é diferente de 1. Então isso é muito interessante. Eu tenho essa igualdade para todos os valores de x diferentes de 1. E é uma expressão ali do lado direito que faz sentido eu calcular o x igual a 1. Então, ou seja, sempre que eu tenho uma indeterminação, o que eu vou buscar? Eu vou buscar meios de reescrever a minha expressão numa outra expressão em que faça sentido eu substituir o valor que eu quero calcular o limite, né? Porque a gente sabe calcular o limite quando faz sentido eu substituir o valor naquela expressão, né? Que foram os exemplos anteriores que a gente viu. Então, substituir o valor ali é sempre muito mais fácil, né? E é muito mais agradável. Então é isso que a gente sempre vai fazer. A gente vai buscar meios, né, e técnicas de reescrever a nossa expressão como uma outra expressão em que faça sentido eu substituir o valor, né? Então, para concluir o exercício, o que a gente vai escrever? Então, para finalizar a solução aqui, ó, o limite dessa função aqui, x menos 1, dividido para x quadrado menos 1, quando x se aproxima de 1, é o que? Ele vai ser igual ao limite. Então, por que eu posso escrever isso? Porque eu tenho uma igualdade entre essas duas expressões. Então, no lugar dessa expressão, eu vou substituir por essa, porque elas são iguais para todo x diferente de 1, né? Então, como no limite não necessariamente eu preciso me preocupar com o valor 1, né? Ou seja, eu estou me aproximando do 1, mas eu não sou igual a 1, né? Então a gente quer saber o que acontece com a função quando ela se aproxima, mas eu não quero saber o que acontece com ela quando ela é igual a 1, né? E nesse caso, a expressão que a gente quer calcular nem faz sentido calcular no x igual a 1. Mas agora a gente tem essa outra expressão que faz sentido, né? Então, quando a gente substitui o 1 nessa expressão aqui, qual é o valor que a gente encontra? Então, vamos lá. Então, quando eu substituo o 1 aqui, acabei de notar que eu fiz uma conta errada há poucos minutos atrás. Mas bora lá. Então, o limite de x menos 1 dividido para x quadrado menos 1 é igual ao limite dessa expressão, né? Já que a gente encontrou essa igualdade. Então, quando eu substituo x igual a 1, né, nessa expressão aqui da direita faz sentido, então basta que eu calcule isso aqui. Ou seja, substitua x igual a 1. Quando eu substituo x igual a 1, eu fico com 1 dividido para 1 mais 1, 2. Né? Ou seja, o limite dessa expressão bem aqui é igual a meio. Né? Por que é igual a meio? Porque ele vai ser igual exatamente ao limite dessa expressão aqui da direita. Então, mais uma vez, sempre que o valor que eu estou buscando me aproximar não está no domínio da função, né? Ou seja, não faz sentido eu substituir esse valor na expressão que eu estou calculando o limite, eu busco uma técnica, e nesse caso a nossa técnica foi a técnica de fatoração. A gente busca alguma técnica para reescrever essa expressão como uma outra expressão em que faça sentido eu substituir o valor 1, né? Então, como a gente pode ver, essa expressão faz sentido, e quando a gente substituiu, a gente achou o valor meio.
Então, na lista de exercícios ali, tem exercícios parecidos com esse. E aí vocês já sabem, essa é a nossa primeira técnica de fatoração, e a gente fatora aqui na diferença de quadrados, né? A gente usa essa fatoração e consegue calcular aqui esse limite fazendo exatamente tendo essa igualdade em mente, né? Então essa é a solução desse primeiro exemplo, e aqui embaixo é o valor do limite, né, que a gente estava buscando. Então aqui eu tenho esse limite agora, como exemplo 2. Limite de raiz de x menos 1 dividido para x menos 1. Limite quando x tende a 1. Né? Então, de novo, esse é mais um daqueles limites em que, se eu substituo 1 aqui, o valor da expressão vai ser 0 sobre 0. Então, ou seja, não faz sentido eu substituir o 1 nessa expressão. Né? O 1 não faz parte do domínio da função. E aí, de novo, eu tenho que buscar técnicas para reescrever essa expressão aqui como uma outra expressão em que faça sentido eu substituir o valor x igual a 1. Então, a técnica aqui não vai ser uma técnica de fatoração. Na verdade, ela vai aparecer a fatoração depois que eu fizer uma continha aqui para burlar aqui essa indeterminação. Então, primeiro, a gente tem que trabalhar com a expressão lá de cima. Então, eu vou pegar raiz de x menos 1 dividido para x menos 1. Então, a técnica que eu vou usar aqui é uma de multiplicar e dividir por um mesmo fator. Então, por quem que eu vou multiplicar e dividir? Então, eu vou multiplicar e dividir exatamente por um valor que, quando eu multiplico aqui, essa raiz suma e a parte de cima ela seja reescrita como sendo x menos 1. Seria muito interessante que aqui em cima ficasse x menos 1. Por quê? Eu tenho x menos 1 embaixo, aí o x menos 1 de cima com o de baixo se cancelaria. Então, qual é o valor que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo? É exatamente esse valor bem aqui. É o raiz de x mais 1. E embaixo também, raiz de x mais 1. Então, eu tenho que multiplicar e dividir essa expressão aqui por esse valor. Então, multiplicando em cima, como é que ficaria? Eu teria exatamente esse produto aqui, ó. Raiz de x menos 1 multiplicado pela raiz de x mais 1. Aqui embaixo eu teria x menos 1 multiplicado pela raiz de x mais 1. Então, por que eu faço isso? Primeiro, por que eu posso fazer isso? Né? Raiz de x mais 1 dividido para raiz de x mais 1 é 1. Né? Então, eu não estou multiplicando e não estou alterando o valor da minha expressão. É viável fazer isso porque, por exemplo, eu não estou multiplicando por raiz de x mais 2 dividido para raiz de x mais 1. Isso aí seria um valor diferente de 1 e não seria bom eu fazer isso porque muda o valor da minha expressão. Então, quando eu multiplico por esse termo, eu não estou alterando o valor da minha expressão. Aí agora, por que eu escolhi esse valor? Raiz de x mais 1. Porque se a gente for observar esse produto que está em cima, ele é um produto desse tipo, bem aqui, ó. A menos b vezes a mais b. Então, a gente acabou de ver lá em cima que sempre que a gente tem esse produto bem aqui, como é que a gente escreve ele? Como sendo a ao quadrado menos b ao quadrado. Certo? Então, nesse caso,
a gente reescreveria como sendo raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado, né? E aqui embaixo a gente só reescreveria x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Certo? Então, mais uma vez aí a gente usa o produto da soma pela diferença. Então pronto, o que eu tenho em cima, no numerador? Raiz de x ao quadrado é exatamente x. 1 ao quadrado é 1. Então eu tenho x menos 1 dividido para x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Então, mais uma vez, o que a gente observa aqui? Eu tenho x menos 1 no numerador e x menos 1 no denominador. O que a gente pode fazer? A gente pode simplificar esses dois termos. E com o que eu fico? Eu fico com 1 dividido para raiz de x mais 1. Certo? Então, qual foi a igualdade que a gente acabou obtendo? A gente acabou obtendo que raiz de x menos 1 dividido para x menos 1 é igual a 1 sobre raiz de x mais 1. Mas essa igualdade ela é verdadeira para todo x real? Não, essa igualdade ela vale para todo x diferente de 1. Então, se o x é igual a 1, não faz sentido eu substituir nessa expressão, mas olha só, essa expressão aqui, ó, quando a gente substitui x igual a 1, ela faz sentido. Ou seja, o x igual a 1 está definido nessa expressão. Ou seja, mais uma vez eu consegui reescrever a minha expressão como uma outra expressão em que faz sentido eu substituir o valor lá. Então, já que a gente tem essa igualdade, como é que a gente finaliza o nosso exercício? Dizendo que o limite daquela nossa expressão, né, raiz de x menos 1 dividido para x menos 1, quando x tende a 1, vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, do que? Dessa expressão que a gente obteve aqui, ó. 1 dividido para raiz de x mais 1. E como faz sentido eu substituir x igual a 1, o que a gente faz? A gente substitui exatamente x igual a 1. Então, substituindo x igual a 1, a gente teria raiz de 1 mais 1. Raiz de 1 é 1, então eu obteria o valor meio. Ou seja, o limite dessa expressão aqui, quando x se aproxima de 1, a função se aproxima do valor meio. Então, aqui resolvendo mais um exemplo, a gente quer calcular o limite de x² menos 4x mais 4 dividido para x menos 2, quando x se aproxima do valor 2. Bom, então a gente consegue ver o seguinte: se eu substituir 2 lá em cima, se eu substituir 2, eu obteria 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. E embaixo ficaria 2 menos 2. Então, em cima ficaria 4, né? 2 ao quadrado é 4, menos 8, mais 4, dividido para 2 menos 2. Então, aqui, ó, 4 menos 8 dá menos 4, mais 4, 0. 2 menos 2, 0. Então, mais uma vez, eu estou de frente aqui com uma expressão em que, se eu substituir o valor 2, vai dar 0 sobre 0. Então, eu tenho uma expressão indeterminada, né? Então, não faz sentido eu substituir o 2 nessa expressão. Então, de novo, a gente tem que buscar uma técnica, a gente tem que buscar uma maneira de reescrever essa expressão como uma outra expressão em que faça sentido eu substituir o 2, né? Para eu poder calcular o limite. Então, de que maneira a gente vai fazer? A gente vai
fatorar essa expressão quadrática. Então, mais uma fatoração que a gente tem que lembrar aqui. Isso aqui, o que a gente tem que lembrar é um produto notável, na verdade, né? Que é exatamente esse produto notável aqui. A quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Isso aqui é exatamente o que? É a menos b ao quadrado, certo? Então, esse é um produto notável que a gente tem que usar para fatorar essa expressão aqui. Então, olha só, a expressão lá de cima, que é exatamente x quadrado menos 4x mais 4. Deixa eu ver se essa expressão tá certo. O que a gente vê? Bem aqui a gente tem exatamente o a quadrado. E essa expressão aqui, ó, a gente consegue escrever assim, ó, como sendo 2 vezes 2 vezes x. Então, já que x ao quadrado eu vou comparar aqui com o a quadrado, então quem seria o a? O a seria exatamente o x. Então, bem aqui é o a, né? O 2 é o 2 exatamente da fórmula, né? Então, já que o 2 é o 2 da fórmula, o a é o x, então quem seria o b? Seria exatamente o 2. Então, aqui eu teria exatamente o b ao quadrado. E como é que eu faturaria isso, né? Ficaria exatamente a menos b lá dentro, né? Então, o 4 é o b, o a é o x. Então, fica x menos... Quem é o b é o 2. Então, fica x menos 2 elevado ao quadrado. Então, a fatoração dessa expressão aqui é exatamente x menos 2 ao quadrado. Então, reescrevendo a expressão lá de cima, o que a gente tem? A gente tem x quadrado menos 4x mais 4 dividido para x menos 2. Então, a expressão de cima a gente sabe fatorar. Então, usando essa fatoração aqui, ficaria x menos 2 elevado ao quadrado, dividido para x menos 2. Então, pronto, eu tenho um número elevado ao quadrado e embaixo eu tenho só o mesmo número, né? Então, ficaria exatamente o que? O x menos 2 aqui, né? Já que eu cancelaria um termo desse daqui, né? Já que eu tenho 2 em cima. Então, x menos 2 ao quadrado é exatamente o que? É o x menos 2 vezes x menos 2. E embaixo eu tenho x menos 2. Então, eu cancelaria um de cima com um de baixo. Ficaria exatamente 1, né? Ou seja, o x menos 2. Então, essa nossa expressão que a gente quer calcular o limite, ela é igual a x menos 2 para todo valor de x? Não. Para todo valor de x que é diferente de 2, né? Já que no lado esquerdo não faz sentido a gente substituir o 2, porém no lado direito faz sentido, né? Eu posso substituir o 2. Então, mais uma vez a gente conseguiu, né, usando produto notável, reescrever a nossa expressão como uma outra expressão em que faz sentido eu me aproximar do 2, substituindo o x igual a 2, né? Então, para finalizar o exercício, né, a gente escreve limite quando x tende a 2 dessa expressão aqui, x quadrado menos 4x mais 4 dividido para x menos 2 é igual
ao limite, quando x tende a 2, dessa expressão aqui, ó, de x menos 2. Então eu quero calcular o limite só dessa expressão. Então a gente viu, o nosso primeiro exemplo tinha exatamente um exemplo desse tipo, né? Então basta a gente fazer o que? Substituir o x igual a 2. Então a gente pega essa expressão e substitui x igual a 2. Quando a gente substitui x igual a 2, fica 2 menos 2, que é 0. Ou seja, o limite dessa expressão toda aqui é exatamente 0. Então essa é a solução desse exercício. Então aqui, como um último exemplo, a gente vai usar mais uma técnica aqui para fatorar a expressão aqui de cima. Então a gente quer calcular o limite de 2x² menos 3x mais 1 dividido para x menos 1. E esse limite quando x se aproxima de 1. Então primeiro, não faz sentido eu substituir 1, porque aqui embaixo eu vou ter 0. E em cima, quando eu substituo 1, também vai dar 0. Então o que a gente já observa? X igual a 1, ele é raiz dessa equação ali. Então se eu escrevo 2x² menos 3x mais 1 igual a 0, o que eu tenho? Eu tenho que x igual a 1, ele é 0 dessa equação. Na verdade 0 não, né? Ele é a raiz, é uma das raízes dessa equação. Ou se eu escrevesse a função, né, f de x igual a 2x² menos 3x mais 1, seria o zero da função, x igual a 1. Mas ela tem outro zero, né? Então já que eu sei um zero, então eu posso pegar essa expressão bem aqui, 2x² menos 3x mais 1, e eu consigo fatorar essa expressão como o quê? Como um fator aqui, x menos 1, já que eu sei que 1 é uma raiz dessa equação, vezes uma outra parcela aqui que eu não sei quem é. Então, para eu descobrir quem é essa parcela, basta eu ver o seguinte. Eu pegar bem aqui, olha só, o coeficiente do termo quadrático, ele vem de onde? De multiplicar o x por um valor que estaria aqui, né? Então, se tivesse um x aqui, já daria o x². Então, para dar o 2, está faltando só um 2x. E aí agora, para finalizar, né, eu vejo que para eu multiplicar esse 1 por um número para dar 1 aqui, teria que ser exatamente o menos 1. Então pronto, dessa maneira que a gente fatora essa expressão. Então essa expressão lá de cima a gente pode reescrever como esse produto. E o que é mais interessante é que esse produto tem exatamente o mesmo fator que está lá embaixo, ou seja, aí a gente vai conseguir simplificar. Então a gente usa essa igualdade aqui para reescrever a nossa expressão. Então eu tenho 2x² menos 3x mais 1 dividido para x menos 1. Então, usando a fatoração que a gente escreveu lá em cima, isso a gente reescreve como x menos 1 vezes 2x menos 1. Isso tudo dividido para x menos 1. Então, mais uma vez, como nos exemplos anteriores, esse termo é igual a esse, então eu posso simplificar os dois. E o que resulta aqui? Isso aqui é igual a 2x menos 1. Então, de novo, qual é a nossa conclusão? Que a nossa expressão ali, 2x² menos 3x mais 1 dividido para x menos 1, ela é igual
ao 2x menos 1. Para todo x? Não. Para todo x que é diferente de 1. Então, mais uma vez, a nossa expressão não faz sentido eu calcular no ponto x igual a 1. Mas essa expressão aqui da direita faz sentido, né? Então, já que ela faz sentido, a gente substitui ela para calcular o limite. Então, o limite, quando x tende a 1, de 2x² menos 3x mais 1, dividido para x menos 1, ele vai ser igual a calcular o limite de 2x menos 1 quando x tende a 1. Então, esse limite aqui é fácil, é só a gente substituir x igual a 1, né? Então, quando eu substituo x igual a 1, fica 2 vezes 1 menos 1. Então, isso aqui vai dar igual. 2 vezes 1 é 2, menos 1 é igual a 1. Então, qual é o valor limite? Só para a gente finalizar aqui. Então, o limite da nossa expressão, ele dá exatamente 1. E assim a gente finaliza o exercício, certo? Então, na aula de hoje, o que a gente estudou? A gente estudou limite, viu a nossa primeira definição ali intuitiva de limites, calculou limites ali para funções especiais, em que bastava que a gente substituísse o valor ali para a gente descobrir o limite. E também a gente estudou limite para expressões indeterminadas, né? São limites onde não faz sentido a gente calcular o valor, mas ainda assim o limite ele existe, né? A função não está definida, mas a gente consegue calcular o limite. E quando a gente tenta substituir, ele dá uma expressão do tipo 0 dividido para 0, ou seja, é uma expressão que ela é indeterminada. Mas, como a gente viu, tem algumas técnicas aqui de fatoração, produto notável, né? Essa técnica aqui, ó, de multiplicar em cima e embaixo para aparecer o produto notável, né? Então, são todas técnicas que a gente usa para reescrever a nossa expressão como uma outra expressão em que faz sentido substituir. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente reescreve a nossa expressão e consegue calcular o limite, certo? Então, com essa aula aqui e esses exemplos que eu passei, vocês conseguem ali, vocês têm total capacidade para resolver a primeira questão da nossa lista, né? E nas demais videoaulas vocês terão capacidade para resolver as demais listas, né? Então, por hoje é só. Então, nós nos vemos na próxima aula.